Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. E quero permitir que você tome seu assento agora. Neste momento nós vamos abordar um assunto que a nossa Bíblia nos instrui como nós devemos agir e que é algo que nós precisamos aprender. Esse culto que nós denominamos culto de ensino, ele tem por objetivo extrair da Bíblia as orientações para a nossa vida prática aqui na terra. Nós temos que levar em conta unicamente o que a Bíblia diz, não o que é uma opinião particular ou pessoal do pastor. O pastor pode ter uma vontade, mas a Bíblia fala a respeito e dá respaldo para aquela vontade dele ser aplicada ao rebanho. Se ela dá, ela pode ser aplicada. Agora, simplesmente, unicamente pelo meu próprio gosto, eu aplicar uma coisa sobre a vida de vocês, sem ter respaldo bíblico e sem que a Bíblia me dê autoridade para tanto, isso já é quase como uma ditadura. Então, muitas vezes, para ensinar, para trazer certos ensinamentos para vocês, primeiro, eu preciso confrontar a mim mesmo. Verificar se aquilo que eu estou ensinando não é unicamente o que eu acho ser certo. Se é só o que eu acho, eu não posso ensinar. Agora, se é o que a Bíblia diz, eu tenho não só o dever, mas eu tenho a autoridade para poder trazer para vocês o ensinamento. E sobre um assunto tão polêmico nos nossos dias, é sobre o que eu quero falar com vocês. Mas eu quero antes fazer algumas leituras e trazer a vocês o conhecimento das atitudes de alguns homens que passaram sobre a nação de Israel. 1 Reis capítulo 16, versículo 2, até o versículo 3. 2 Reis 16, 2 e 3. Vai dizer assim, 2 Reis 16, 2. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era correto diante do Senhor seu Deus, como Davi, seu antepassado, havia feito. Mas andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou seu filho em sacrifício, como as práticas abomináveis dos gentios, que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Outro exemplo, 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. 2 Reis 21, 1. Vai dizer assim, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava, nome bom pra caramba também para pôr nos filhos, Efzibá. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Porque voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, e adorou todo o exército do céu e o cultuou. Edificou altares no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu, e ambos os pátios do templo do Senhor. Ele até queimou seu filho em sacrifício, e praticou feitiçaria e encantamentos, instituiu adivinhos e feiticeiros, praticou muita maldade diante do Senhor, provocando a ira. 2 Reis 23, 10. Aqui já está falando do rei Josias, um rei que agradou ao Senhor. Isso são as atitudes que ele tomou quando ele assumiu o reinado e descobriu aquilo que era a vontade de Deus para a nação. 2 Reis 23, 10. Profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. Irmãos, nós estamos diante de alguns textos que vão
que vão nos trazer como era a cultura religiosa dos povos pagãos da época dos reinos de Israel e do reino de Israel e Judá. Antes da vinda de Cristo, bem antes disso. E nós podemos ver algumas práticas que eram abomináveis ao Senhor. Uma delas era a adoração a certos ídolos, que no seu culto exigia que fossem oferecidos sacrifícios, e os sacrifícios eram os próprios filhos daquelas pessoas que cultuavam a esses deuses. E eu pergunto a você que está aqui, a você que pôde ter esta oportunidade de estar aqui, o que você acha dessa prática? Da prática de sacrificar o próprio filho a um Deus, a um ídolo, seja qual for o nome deste Deus, seja qual for o nome deste ídolo. O que você acha dessa prática? O que você pensa dessa prática? Se fosse hoje, se hoje nós tivéssemos uma religião não velada, não uma religião oculta, mas uma religião aberta que falasse, olha, você pode sacrificar os seus filhos, isso faz parte do ritual e do culto. O que você pensaria a respeito dessa religião, a respeito dessa cultura? Uma cultura abominável? Uma cultura, talvez uma cultura horrível, uma cultura nefasta, uma cultura que às vezes vem prejudicar mais do que ajudar, né? Eu tenho ali dizer que, em primeiro lugar, existem no Brasil uma cultura que essa prática ainda é feita, que são algumas culturas indígenas, né? Alguns tipos de índios cometem o infanticídio como forma de cultuar as suas divindades. Mas o que eu quero trazer para você, de explicação e de ensinamento nessa noite, talvez seja um ensino até rápido, o que você vai pensar agora que é impossível vindo de mim, né? Um ensino rápido, né? Mas o que eu quero dizer é que isso é mais comum do que nós imaginamos. Talvez não como uma religião velada, uma religião explícita, mas algo que acontece de maneira muito oculta nos nossos dias, e sobre isso eu quero falar com você. Irmãos, hoje em dia, no Brasil e no mundo, milhões de crianças são mortas todos os dias. Aí você me pergunta, como, pastor, que elas são mortas? São mortas por uma prática que vem disseminando pelas sociedades, e principalmente em países desenvolvidos. Que prática é essa? O aborto. Talvez você não saiba e você pense que quando você olha a prática desses reis, você acha abominável, porque os reis entregavam aos deuses crianças inocentes, mas o que eu quero te dizer é que essa prática vem sendo realizada quando, em nome de uma comodidade, em nome de um benefício próprio, muitas mulheres, talvez persuadidas por seus parceiros, ou mesmo por decisão própria, decidem tirar a vida de uma criatura inocente que não tem o poder de se defender. E isso, irmãos, tem sido muito bem difundido, e nós estamos deixando com que os nossos legisladores briguem pelas causas, mas às vezes na igreja ou na nossa família nós não discutimos esse assunto. Nós ficamos simplesmente restritos a que pessoas interfiram nessas decisões por nós, ou que pessoas tomem decisões que vão contra ou a favor dessas pautas por nós. Nós transferimos muito rapidamente a responsabilidade que muitas vezes é nossa. Mas o que a Bíblia diz? Será que essa questão é só uma questão social? Ou isso aqui é uma questão verdadeiramente defendida e propagada pelo nosso próprio Senhor? Será que existe um ensinamento bíblico que vai de encontro ou a favor do aborto?
Eu vou te dizer, irmão, que a Bíblia, ela é clara em dizer para nós como nós devemos andar. Mas o que eu acho, a maneira que nós devemos andar, mas olha que interessante, olha como as coisas são. Nós concordamos com a Bíblia até que ela não mexa com os meus ídolos interiores. Preste bem atenção. Você concorda com a Bíblia que Deus vai falar que é proibido matar, certo? Mas você muitas vezes vai discordar de que quando a Bíblia vai falar que você tem que entregar 10% da sua renda. Então a Bíblia, ela é cômoda para você só nos assuntos que te interessam. E os assuntos que não te interessam, você deixa para lá, finge que não viu ou contesta o que a Bíblia está dizendo muito claramente. Não, isso é uma realidade tão grande, nós estamos relativizando tanto a palavra de Deus, que hoje ela não é mais, para muitas pessoas, a regra infalível de fé e de prática. Então eu quero dizer para você, se você não acredita no que a Bíblia diz, se você não acredita que a Bíblia é um livro que confronta a nossa natureza caída e que ela vai bater em mim, vai bater em você, quando nós estivermos agindo de maneira contrária à vontade de Deus, eu te convido a aceitar a Jesus e poder entender que aqui está a essência da nossa vida. Nós só podemos ser felizes e verdadeiramente realizados quando nós seguimos o que esse livro diz. Porque esse livro não é um livro para a eternidade, irmão, mas é um livro para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Nós vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre esses assuntos. Você quer ver que coisas interessantes a Bíblia vai dizer? Salmo 139, versículo 13. Olha que interessante, isso é Bíblia. Isso não sou eu que estou falando. Aqui, na forma de um salmo, mas olha que lindo o que o salmista vai dizer. Olha que maravilhosas essas palavras. Pois tu formaste o meu interior, tu me conheces no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas. Tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. A Bíblia vai dizer que a vida vai nascer na concepção. O salmista vai dizer, olha que interessante, os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. Nós temos algumas mamães grávidas aqui, e para muitas sociedades, para muitas políticas públicas, uma criança, ela só passa... Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O problema maior da discussão do aborto é quando começa a vida. Quando a vida realmente começa a existir. Para algumas pessoas, a vida só começa a existir a partir da 22ª semana de concepção. Isso vai ser quase indo para o 6º mês. Entre o 5º e o 6º mês de gestação. Mas a Bíblia vai dizer o contrário, vai dizer que Deus do céu já contemplava uma substância informe, não tinha forma de criança ainda, não tinha mãozinha, não tinha pezinho, não tinha olhinhos, não tinha cabecinha ainda, mas Deus já olhava para aquela criança e falava, vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher, eu tenho coisas para fazer na vida daquela pessoa. Deus sempre considerou a vida a partir da concepção, a vida para Deus. Não é aquilo que o homem pensa, não é aquilo que a ciência diz, mas é aquilo que a palavra vai dizer. E, por incrível que pareça, mesmo que se defenda isso, não há consenso na ciência de quando se começa a vida. Porque o cientista não pode dizer com certeza quando começa a vida. Então eles preferem fazer o quê?
Não, nós vamos dizer mais ou menos que é na 22ª semana. Mas a gente não tem certeza que se ele está vivo ou não. Isso é a ciência. E na dúvida, a gente prefere tirar do que deixar viver. Olha que triste, irmão, isso. Na dúvida, é melhor o assassinato. Na dúvida, é melhor correr o risco de matar uma criança do que deixar que ela continue vivendo. Irmão, Deus não nos ensinou assim. Um dos mandamentos do decálogo é: não matarás. E para o judeu, para o israelita era muito claro isso. Não matarás é não matará em qualquer época da vida. Independente se está no ventre materno ou fora da barriga da mãe, já é vida para um israelita. Para nós também isso deve ser uma verdade. Mas você sabe que isso vem sendo relativizado quando você vai conversar, quem sabe, com um adolescente, um jovem, e ele vai falar que em alguns casos isso é benéfico. E na nossa legislação existem 3 motivos em que se é permitido o aborto. O primeiro, o estupro. O segundo, quando coloca em risco a vida da mãe. E o terceiro, quando é um bebê anencéfalo. Quando ele é diagnosticado pelo médico que ele não tem cérebro. Ok? Aí existe um grande problema. Porque aí você vai colocar sobre uma pessoa a autoridade de tirar ou não a vida de alguém. Sendo que quem dá e tira a vida, nós sabemos muito bem quem é. Mas aí você vai falar para mim: não, pastor, mas aí tem alguma coisa a ver, aí a gente tem que apoiar isso aí. Nem sempre, irmão. Porque diagnóstico médico também falha, no caso de anencefalia. Eu estava vendo, não só um, mas vários testemunhos na internet de mulheres que tiveram diagnóstico dos seus bebês com tipos de doença. Por exemplo, a síndrome de Down. É uma alteração no cromossoma 21. Eu não sei como é que é bem certinho que fala, né? Tem um nome técnico lá. E esse diagnóstico é um diagnóstico preciso. Quando o médico dá, ele fala assim, 99% de certeza, porque assim, você não pode dar 100% de certeza em nada. Nenhum médico pode. Aí por diversas vezes nós vemos testemunhos de mulheres que o médico falou 99% de certeza que seu filho vai ter síndrome de Down. E quando a criança nasce, para o espanto do médico e para a alegria da mãe, a criança nasce perfeita. E aí eu te pergunto, será que um diagnóstico médico é 100% preciso? Será que, além da falta de precisão, nós não temos ainda a mão poderosa do nosso Deus que pode realizar milagres? Aí eu tiro a autonomia de Deus para realizar milagres e passo para um médico, que é falido como eu e você somos, que tem chance de errar, que tem chance de cometer um erro e fala assim, eu confio mais no médico do que no meu Deus, que forma a criança no ventre materno. Mas talvez você não acredite num livro de Salmo. Mas vamos lá para Jeremias, o profeta, recebendo de Deus uma mensagem. Jeremias capítulo 1 e versículo 4. Vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias era um profeta de Deus, e você sabe muito bem que Jeremias, ele nem optou por ser profeta, ele nem queria ser profeta. Ele tentou fugir várias vezes do ofício de profeta. Ele tentou abandonar o ministério dele. Você sabe disso porque o livro dele está repleto desses fatos sendo narrados. E ele vai dizer que um dia Deus vai chegar para ele. A palavra de Deus vai inundar a sua vida. E Deus vai falar assim para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse. Quem formasse? Eu te formasse. Quem está falando com Jeremias? Quem está formando Jeremias? É um espermatozoide e é um óvulo? Não, é Deus falando, eu te formei, Jeremias. Antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que nascesse, te consagrei e te designei profeta às nações. Quer dizer, no ventre da mãe de Jeremias, Deus já tinha um ofício para ele sendo realizado. Deus olhava para Jeremias como uma criança que muitos aí
progressistas falam. Deus olhava para Jeremias e falava assim: olha, Jeremias, você ainda não tem dedinhos, você ainda não tem pezinho, mas eu tenho um ministério profético para a tua vida. Mas aí muitas pessoas vão falar: não, mas é uma gravidez indesejada, então tira. Porque, sob quais argumentos eles vão dizer? Um argumento que eles usam é: existe aborto clandestino no país. E o risco para a vida das mulheres é muito alto do aborto clandestino. E eles vão maquiar dados, irmão. Isso que você tem que ficar esperto com tudo o que é dito. Pesquisa em várias fontes, pesquisa em outras fontes de dados, porque é o problema da maquiagem dos dados. Por que eles falam? A partir do momento que alguns países aprovaram o aborto, o número de abortos caiu. Mas isso é manipulação de dados. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando se legaliza o aborto, primeiro, que não há na base de dados, as bases de dados oficiais, o número de abortos praticados quando ele é ilegal. Certo? Por quê? Porque ele não é legal, ele é ilegal. Não tem como você calcular quantas mulheres abortam hoje no Brasil, ilegalmente. Por quê? Porque é uma prática ilegal na nossa legislação. A não ser naqueles 3 casos que eu te falei. Então não dá para computar dados antes de aprovar a lei que permite o aborto. Consegue entender? Ficou claro para vocês? Não dá para você contar quantas mulheres abortaram. Agora, a partir do momento que você aprova a legislação, o sistema de saúde, público ou particular, vai começar a contabilizar o número de abortos, como se fosse qualquer outra cirurgia. Você não tem, quando sai aí as pesquisas, tantas pessoas no Brasil morreram de infarto, tantas pessoas morreram com câncer, tantas pessoas morreram de doenças respiratórias, não tem essa contabilidade? A partir do momento que é aprovada uma lei para o aborto, começa a se contabilizar em órgãos oficiais. Aí a contabilização fica mais clara. Então, a partir da legalização é que você consegue ter uma computação mais precisa dos dados. Certo? Entenderam? Então, o que vai acontecer? Realmente vai ter uma diminuição no número de abortos. Mas você vai ver o pico de abortos sendo realizado nos primeiros anos. Olha, existem países em que o aborto é permitido desde a década de 70, países como os Estados Unidos e alguns outros países em que vão ter esse tipo de aborto. Olha só, desse tipo de lei. Olha que interessante. Eu tenho os dados aqui, que são dos Estados Unidos. Desde 1970, foram cerca de 190 mil abortos. Em 1973, a trágica marca já atingiu o patamar de mais de 615 mil abortos. E aí você vai vendo que o aborto, ele vai aumentando. Em 1970, 193.491. Em 1971, 485 e vai só crescendo. Até que chega aqui os dados que tem, em 1984, 1.333.521 abortos. Então, a manipulação de dados. Muitas vezes isso fica estabilizado, mas a tendência é sempre crescer, sempre aumentar. E você sabe por que aumenta? Você vai pensar assim: não, mas é aquelas pessoas muito pobres que não têm condições de criar. Irmão, eu me assusto em ver que a maior parte dos abortos acontece na classe média. Sabe por quê? Por comodidade. Porque qual que é a briga hoje, principalmente do movimento feminista? Que a mulher pode fazer sexo com quem ela quiser, e ela não pode ter que carregar a consequência das atitudes dela para o resto da vida. Então aborta.
Se ela faz sexo com quem ela quiser, ela engravida, ela tem que ter o direito de abortar. Porque ela não pode ter uma gravidez indesejada, ela não pode ter um filho indesejado. O que você acha? Você acha isso certo? Você acha que isso é uma coisa que realmente nós devemos deixar entrar no nosso país? Nós devemos apoiar? Então, muitos casos, irmãos, que acontecem de aborto, são porque o homem é depravado em si mesmo. Uma coisa que você tem que entender é que existe uma doutrina, existe uma área da teologia que vai falar da depravação total da humanidade, e isso não é brincadeira, isso é verdade. Sem Cristo nós todos estamos perdidos, o nosso pensamento é esse mesmo. Nós seguimos o Senhor desse mundo não veio para outra coisa senão matar, roubar e destruir, é a função dele. Mas quando nós estamos em Cristo, Cristo nos diz, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, inclusive as crianças que estão sendo geradas no ventre materno, que não podem se defender. Elas são inocentes, elas não têm condições de lutarem contra um assassinato, não podem. Então a gente tem que defender, nós que somos adultos, temos que defender a vida dessas crianças inocentes. Ela não pediu para nascer, mas por um ato, muitas vezes até de leviano, de um homem com uma mulher, essa criança vai nascer e ela tem que ter garantido o direito à vida. O direito prioritário da nossa Constituição brasileira, ela tem que ter esse direito, porque como a Bíblia vai falar, quando ela é concebida, ela já passa a ser uma vida, e uma vida valiosa para Jesus, porque Jesus morreu por ela. Então cuidado, irmão, com a manipulação desses dados, e não é só esses, não é só países como esse não, olha, eu posso ler outro aqui, outros países, Austrália, o aborto é liberado na Austrália desde 1970. Em 1985, foram executados na Austrália cerca de 66 mil abortos. Esse número saltou para 71 mil em 1987, 83 mil em 1991, 92 mil em 1995 e 88 mil por ano até 2002. Aí eles dizem assim, não estabilizou os casos de aborto. Claro que estabilizou. Chega uma hora que vai estabilizar, mas não antes de saltar. Mas nunca mais volta a ser os níveis que eram desde o começo. Consegue entender? Tinha 100 mil abortos antes da liberação, que eles contabilizavam. Depois da liberação, passou de 100 mil para 200 mil. E foi só aumentando, mas nunca mais volta ao patamar que era antes. Porque existem 3 motivos para nós. Primeiro, o motivo moral, que muitas mulheres vão pensar em abortar. Elas vão falar assim, se a legislação fala que é crime, eu não quero cometer um crime, então eu não vou abortar. Isso é um princípio moral. Outro princípio da punição, eu posso ser punido por abortar, então ela vai pensar 2 vezes antes de abortar. Consegue entender que a própria legislação, a pessoa que não crê na palavra de Deus, às vezes a legislação vai impedir ela de praticar o aborto? Então pense nisso, irmão, pense nessas coisas. Vamos ler um outro texto? Olha que interessante o que a palavra de Deus vai dizer, Lucas 1:30. Olha que maravilha. Esse texto para mim é emocionante, irmão. Esse texto para mim é emocionante. E o que continua, então o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus.
Pensa na implicação do problema social que Maria teve aqui. Maria, ela era uma adolescente praticamente. Ela deveria ter ali por volta, quem sabe, entre seus 15 e 18 anos. Era novíssima. Ela não era casada, ela era prometida a José. Ela era como se fosse uma noiva de José. Numa terra onde muitas vezes a relação antes do casamento era tida como um pecado mortal, um pecado de morte. Maria aceita o chamado de Deus, vai gerar um filho, ainda não sendo casada, e vai carregar esse filho até o tempo que ele nasce, sem nenhum dia pensar em tirar essa criança. Às vezes, quem sabe, até escondendo a barriga para ninguém ver, porque ela corria o risco de ser pega e ser morta. Às vezes, quem sabe, dando um jeito de fugir dos olhos dos sacerdotes, mas ela não interrompeu o projeto de Deus para a vida dela. E ela poderia ter feito, com certeza. Quem iria impedir ela provocar um aborto? Ninguém, irmão. Mas ela tinha consciência de quem ela estava gerando no ventre. Era uma criança especial, ela já amava aquela criança. Como muitas mães, ao saberem, logo nos primeiros momentos, ao saberem que estão grávidas, ela já desperta em si o amor pela criança. Mas o mais interessante está a seguir, no versículo 39, do mesmo capítulo 1 de Lucas. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. Olha que interessante, vai falar que ela foi apressadamente. Você percebe que ela se deslocava com pressa. Ela se deslocava, às vezes, quem sabe até com medo das vistas populares. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Olha que maravilha, irmão, esse texto. Esse texto é maravilhoso. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas por parte do Senhor. É um dos primeiros casos, ou um dos únicos casos, que a Bíblia vai nos dizer que uma criança sendo gerada é cheia do Espírito Santo. Irmão, e preste atenção no que significa ser cheio do Espírito Santo. Para nós hoje é muito claro. Hoje, quando nós recebemos da parte do Senhor um privilégio, e quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa alma se alegra. Mas a gente buscou, a gente jejuou, a gente orou, a gente foi atrás, a gente veio no culto, a gente vai na campanha para buscar do Senhor algo além. Aqui está dizendo que o Espírito Santo encheu uma criança dentro do ventre. Irmão, nós que somos adultos, a gente sabe como funciona o processo muitas vezes. Como é isso? Agora, Deus está falando através do médico Lucas, e aqui quem está falando é um médico, não é um leigo no assunto. É um médico falando que o Espírito Santo vem, enche uma mulher e enche o filho que está no ventre dela. De maneira que essa criança começa a pular de alegria dentro do ventre da mãe. Então, irmão, como que é a história mesmo de que uma criança dentro do ventre não é uma vida ainda? Se tem um espírito ali para ser cheio do Espírito de Deus, é uma vida sim. É a prova cabal, irmão. Para nós. Agora, você vai dizer para mim, mas é porque não é com a sua filha, Irmão, numa situação dessa, a gente vai ter que tomar decisões. E a nossa decisão está muito pautada no que a Bíblia vai dizer para nós. Você acha que eu já não fiz coisas que eu não queria fazer por causa da Bíblia? Por causa da palavra de Deus?
Você acha que eu já não tive que tomar decisões que eu nunca queria ter tomado por causa da palavra de Deus? Quantas vezes, irmãos, eu lutei contra mim mesmo para obedecer ao meu Senhor, e os caminhos do Senhor, que são muito mais perfeitos do que os meus caminhos, no final eu entendi que era o melhor para mim, mas não era o que eu queria. Mas isso é a nossa fé, como a palavra de Deus fala, a nossa fé é uma fé racional, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer e tomar a decisão. A tomada de decisão é a gente que toma, é a gente que decide. Então, tirar ou não tirar uma criança é o homem, é a mulher que vai escolher. Mas eu quero dizer para você, irmão, não permita que isso seja difundido na sua casa. Fale abertamente com seus filhos, principalmente os adolescentes. Eles estão sendo bombardeados por esses assuntos. Que isso é normal, isso tem que acontecer. Isso é uma questão de saúde pública. Nós estamos, quando nós permitimos que isso aconteça dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, nós estamos dando carta para matar, irmão. E matar gente inocente. Você sabia disso? Então cuidado com as sutilezas. Cuidado, irmão. Por isso que eu penso, Martin Luther King já fala, o que incomoda não é, virou uma frase bem famosa agora nessas épocas, né? O que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós estamos quietos demais, irmão. Nós estamos muito pacíficos e quando nós precisamos responder, nós brigamos entre a gente. Você já viu isso? Quando nós temos que dar uma resposta para a sociedade, a resposta que Deus nos deu o quê, irmão? Como que nós mudamos um país? Nós que vivemos no Brasil hoje. Numa ditadura não tem como, mas no Brasil, como que você muda a trajetória que a nação está tomando? Deus te deu um poder, irmão, para você fazer isso. O teu voto. Você vai votar em gente que defende essas práticas, irmão, por favor, gente que é contra a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não me interessa se a pessoa, irmão, vai me tirar os meus benefícios pessoais, ela só não pode tirar de mim a esperança que eu tenho em Cristo Jesus, a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Mexe com tudo, irmão, mexe com economia, mexe com transporte público, mexe com o que quiser, mas não mexe com a minha fé. Porque as coisas aqui eu tenho certeza que são passageiras, mas a minha fé vai me levar para a eternidade, então não toca nela não, porque ela é preciosa demais para mim. Mas a gente não tem essa consciência, a gente joga fora as oportunidades que a gente tem por benefício pessoal. Sabe como a gente joga fora? Quando uma pessoa oferece para nós um cargo, uma coisa pública. Ah, não, eu vou votar nele por causa disso. E justamente essa pessoa que está votando é uma pessoa que não liga para essas coisas ou defende justamente o aborto, ou questões piores. É uma questão muito séria. A gente tem que pensar, a gente tem que olhar. Não, é sério, só que a gente fala assim, aí você escuta, porque as mídias, quem tem voz para falar aí para o público, fala assim, igreja não pode se meter em política. Como não, irmão? Política é que vai ditar a minha nação, a nação que você vive. Eu escolho meus políticos pela minha visão bíblica, pela minha visão religiosa, sim, e vou continuar escolhendo, porque eu creio que é assim que Deus se agrada. Tem um pastor... Vou falar uma coisa aqui. Tem um pastor esses dias que eu estava vendo uma mensagem, ele estava falando assim, nunca que a nação vai ser de Jesus, nunca que a nação vai ser do Senhor. Irmão, pode até ser que toda a nação não se converta até a vinda de Cristo, mas a vontade do nosso Deus, segundo Coríntios, salvo engano, ou Romanos, eu não lembro bem certo, é Coríntios eu acho, vai dizer que a vontade do nosso Senhor é que a palavra seja pregada a toda a criatura. É a mesma coisa, quando eu falo que a nação não vai ser do Senhor, é a mesma coisa de eu falar assim, então não tem esperança para o povo, não é isso? Porque eu estou escolhendo quem vai e quem não vai ser salvo, já vai entrar num problema muito maior. Irmão, eu creio que a nação será salva sim, porque essa é a vontade de Deus. Se o futuro ela não for, não me interessa, mas a vontade do meu Senhor é que ela seja salva. Olha só o que Jesus fez com um profeta, Jonas, para salvar uma nação. O maior avivamento da história aconteceu em Nínive.
um povo inescrupuloso, um povo maldoso, um povo pecador. Mas Deus vai falar assim: Jonas, sai do teu conforto e vai pregar em Nínive. Jonas vai fugir, você sabe bem a história. Quando ele chega lá, sabe qual é a mensagem? Eu fico estarrecido com a mensagem. Nós querendo pregar bonito, né? Sabe qual é a mensagem de Jonas? Arrependam-se, e dentro de quantos dias? 40 dias Nínive será subvertida. É a mensagem dele. É a pregação do Jonas. Ele não falou assim: Cristo é a melhor opção, Deus quer mudar a história de vocês. Não, irmão. Ele falou assim: ó, se vocês se arrependerem em 40 dias, a Nínive vai ser destruída. Sabe o que aconteceu? O rei escutou a pregação, a nação escutou a pregação, eles se arrependeram e Deus poupou a nação. Como não pode ter uma nação para Cristo? Como, irmão? Eu não entendo isso. Se Deus já fez isso no passado, por que Ele não pode fazer agora? De enviar um avivamento para a nação, ao ponto da nação toda se render diante do Senhor, diante da sua glória. Se por 1, 2, 15, 20 anos, não me importa, mas importa que o desejo do Senhor é que a mensagem do Evangelho seja pregada a toda criatura. Você começa a entender que, às vezes, os teólogos e pregadores, eles estão tão afim de achar uma novidade na Bíblia, de achar um assunto novo para falar, que acaba falando abobrinha. Então, vamos ter cuidado com o que a gente ouve. A palavra de Deus é uma só, ela não muda. Então, qual é a sua decisão diante disso? Qual é a sua decisão ao saber que o teu Deus, Ele olha para um óvulo que é fecundado por um espermatozoide e já fala que ali é uma vida? Você vai continuar acreditando ainda que a vida é só depois da 22ª semana? Ou você vai acreditar no Deus que formou a humanidade, me formou e te formou, que conhece, olha a perfeição do nosso Deus. A palavra vai nos dizer que Ele conhece os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Não é bíblico aquele versículo que não está na Bíblia, de que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aquele versículo não está na Bíblia, tá? Mas é muito melhor do que isso, porque Deus, Ele vai mostrar um amor muito maior a nós, quando Ele fala que até os fios de cabelo da tua cabeça, Ele tem contado. Deus te ama, irmão. Mas Deus também ama aquela criança que está sendo gerada, talvez gerado, vamos colocar aqui, vamos usar um cenário, talvez gerado numa favela, vítima talvez de uma mulher, né? Uma mulher que foi abusada, mas também cooperou muitas vezes, né? Porque ela foi em um lugar onde não devia ir, usou coisas que não deveria usar, e cedeu a homens que são inescrupulosos. Mas também uma mulher de classe média que foi numa balada, saiu com vários homens, nem sabe quem é o pai da criança, engravidou e agora quer tirar a criança. Por quê? Porque fez um negócio errado, cometeu uma atitude que para ela é errada. Aí vamos supor que essa criança nasce, e essa mãe ame essa criança. Com seus 5 anos de idade, essa mulher quis abortar lá no passado. Com 5 anos de idade, essa criança já está andando, já está falando, já está interagindo em vento e popa. E chega alguém e bate na porta dela e fala assim: eu vim matar o teu filho agora, você quer que ele morra? Qual que é a diferença de uma criança de 5 anos e uma criança que está sendo gerada no ventre? A mente humana que é perversa, irmão. A mente humana que é perversa, ela quer destruir tudo. Mas o nosso Deus já está falando para nós: vocês podem ser perversos, mas eu quero restaurar a vida de vocês. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa, e Deus falou bem forte para mim. Eu queria só trazer essa informação para você, nada mais do que isso. Mas o Espírito Santo, ele é bom, né? Ele conduz, às vezes, muitas vezes a nossa vida, e eu acho bom isso. Eu quero isso para nós. E muitas vezes eu quero dizer para você que às vezes você é um filho indesejado. Você nasceu de uma gestação, de uma relação, que você sabe que você
não foi bem aceito, você não foi querido desde o princípio. Eu quero dizer para você, Deus olha para você e fala que você nunca foi um acidente. Você pode ter sido um acidente para o teu pai e para a tua mãe, mas para Deus, Ele tinha plena convicção de quem você seria. O teu pai e a tua mãe pode não ter te planejado, mas Deus planejou. Deus quis que você existisse. E Deus conta com você nessa terra. Porque muitas vezes um pai e uma mãe pode não desejar um filho, e a palavra de Deus vai dizer claramente, pode uma mãe se esquecer do filho pelo qual ele amamenta, mas toda a vida eu não me esquecerei de ti. Então Deus não te esqueceu, meu irmão. Você pode ter sido até um estorvo para a sua família quando você era criança, maltratado, pode ter sido uma abominação para a tua casa, mas para Deus você nunca foi esquecido, você é filho dele, Ele te ama. E agora para você, às vezes que passou na tua mente, ou quem sabe, ninguém sabe disso, mas você sabe, você até já praticou, quem sabe um aborto. E você hoje tem os arrependimentos que a gente sabe que isso gera na mulher. Eu quero te dizer, Deus te perdoa hoje do seu pecado. Deus te ama e restaura a tua vida. Talvez você tome uma decisão errada, um pensamento errado, mas Deus é capaz de entrar na tua vida agora e restaurar tudo, e fazer novo. Nós podemos falhar, mas Deus não falha. Eu quero orar com você. E eu quero dizer, Deus se importa com você, Deus quer restaurar a sua vida. Irmãos, o mundo briga por poder de tomar as decisões por nós, por poder nos manipular, de fazer o que bem entender com a gente. E o maior problema do mundo se chama Bíblia Sagrada. Você sabe por quê, irmão? Porque eles podem até nos obrigar a tentar fazer algumas coisas, mas eles nunca vão conseguir nos impedir de adorar a Deus. Eu fico tão alegre e tão envergonhado ao mesmo tempo de ver irmãos meus e seus em lugares onde há extrema perseguição religiosa, eles vão num buraco para adorar a Deus, porque o que importa é adorar a Deus. Existe um irmão, André é o nome dele. Por mais que o nome seja André, ele não é brasileiro. Ele era um missionário. E uma certa feita, eu não sei lhe dizer o país bem ao certo. Ele foi a um país e ele viu uma situação que lhe deixou, o Espírito Santo falou muito com o seu coração. Aquela igreja tinha só um exemplar bíblico, só uma Bíblia, que não podia ter Bíblia naquele país. E as famílias, elas dividiam a Bíblia entre eles e cada família ficava uma semana com a Bíblia. Depois de uma semana eles tinham que devolver. E havia uma entrega, havia uma cerimônia de entrega da Bíblia, passagem da Bíblia. E havia a alegria de quem estava recebendo a Bíblia poder ler, e a tristeza de quem estava dando. Qual era a tristeza? E ele contava, ele falava assim, ele via as famílias falando, eu só consegui chegar até Reis, chorando. Ele falou assim, mas ele leu muito, uma semana, conseguiu ler até Reis. Ele falou, mas como essas pessoas liam? E ele descobriu que as famílias ficavam sem dormir para poder ler a palavra, porque elas tinham que trabalhar de dia e ler a palavra de noite, então não dormiam, não paravam de ler. Quando estavam ali, estavam para ler a palavra, eles entregavam em lágrimas, eu queria ter ido mais, eu não consegui ler mais, eu tive que parar, mas aqui está, continua lendo, vai ler a palavra. E eles entregavam. E Deus vai tocar no coração desse homem. Esse homem vai pegar uma caminhoneta,
encher de exemplares bíblicos e vai levar para o país, contrabandear a Bíblia, irmão. Você acredita? Quando ele vai passar, ele vai passar por uma espécie de alfândega, um posto policial, e eles vão verificar o que era que ele estava carregando. E ele, ao ser abordado, os policiais perguntam para ele: o que você está carregando aqui? Eu estou carregando verdura. Estou carregando alimentos aí atrás. E eles falaram assim: então abra para nós vermos o que tem aí. Esse irmão conta que quando eles abrem o porta-mala do carro, da caminhoneta, eles olham e o que tem lá? Repolho. Só repolho. Eles fecham, pode tocar. Sabe por quê, irmão? Porque tinha pessoas que estavam com sede dessa palavra. Estavam arriscando a própria vida. Deus fez aqueles policiais enxergarem o que não existia, para que aquelas pessoas pudessem ser alimentadas. Então eu vou dizer, por sede de poder, eu e você, qualquer homem desse mundo, eles vão fazer atrocidades, irmão. Mas a única coisa que eles não podem fazer é tirar isso de nós. Porque, irmão, essa palavra não é só o livro que está aqui na minha frente, ela está aqui dentro, ela queima todo dia. Então você pensa num cenário como esse, irmãos sendo perseguidos, mortos por professarem a fé, sendo expulsos da sua própria terra. Tem irmãos que estão lá orando, lendo a palavra, meditando e buscando. E nós podemos passar por isso também. Se nós passarmos, irmão, não duvide que a permissão de Deus é permissão de Deus. Quem sabe Deus precisa forjar o nosso caráter cristão, forjar a nossa fé. Como refina o ouro, né? Tem que ser no fogo, senão não tem como refinar o ouro. Às vezes Deus está querendo refinar a nossa fé. Mas eu não quero que seja assim, eu quero ter liberdade de poder ver você, de poder adorar a Deus com você, de poder falar de Deus para você e você falar de Deus para mim em qualquer lugar. E a gente poder falar para as outras pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Porque Cristo mudou a minha vida. Irmão, eu sei que Ele pode mudar a vida de qualquer um, porque Ele mudou a minha, Ele mudou a sua. Quantas pessoas que estão aqui que eram terríveis e Deus mudou a vida. Deus pode mudar, Deus muda, é o único que pode. Então, irmão, olhe para Jesus. Creia em Jesus e busque a Jesus. Mas não deixa que isso que o povo está falando aí não. Porque a ciência se tornou uma religião. Tem pessoa que acredita mais na ciência do que em Deus. E acredita que em tudo que a ciência fala, mesmo sendo mentira. Porque a ciência mente também, tá, irmão? A ciência, né? Tem um cientista aí que não vale nada. Nem estuda, eu acho que já acha que é cientista. Mas Deus quer abençoar as nossas vidas. Eu quero orar por você. Não precisa vir aqui na frente, eu só quero orar para que Deus abençoe a sua vida. Para você que acha que você é um ser humano indesejável. Para você que acha que cometeu também, quem sabe, um ato tão terrível como esse, de quem sabe já ter abortado, ou quem sabe ter pensado em abortar, e hoje isso macula a tua mente. Eu quero orar por você para que Deus traga paz ao seu coração. Para que Deus, em você pedindo perdão, Deus pode te perdoar. Hoje aqui, você sentir o perdão de Deus. O peso da culpa saindo das tuas costas, porque a minha e a tua culpa estão nas costas de um inocente que morreu por nós. Foi levado por Ele. A gente só precisa olhar para Ele e falar: eu creio no que o Senhor fez por mim. Então vamos orar. Senhor, eu quero lhe pedir nessa noite que o Senhor nos traga discernimento do Espírito. Senhor, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem, esse adolescente, essa adolescente que acha que a vida dele, que a vida dela é um acidente, Pai. Coloque na mente dessa pessoa que Deus não há acidente naquilo que o Senhor trouxe a esse mundo. Meu Pai, porque tudo que o Senhor faz é perfeito.
O Senhor tem um propósito para a vida dele. O Senhor tem um propósito para a vida dela e fará, meu Pai querido, ele ou ela enxergar, ó Pai, as coisas que ninguém enxergou. Quem sabe, Deus, no passado, ela ouviu que ela não deveria ter nascido, que ele não deveria ter nascido, e o Senhor está dizendo para ele ou para ela agora: não só deveria, como era a minha vontade que você nascesse. Porque, Deus, eu sei que o Senhor não rejeita ninguém, Pai. E o Senhor ama a todos. Mas, Deus querido, nós vamos até o Senhor, porque como resposta a esse amor, o Senhor nos atraiu a Ti e nos fez enxergar coisas que não era possível serem enxergadas se não fosse pela Sua ajuda. Deus, também essa mãe, quem sabe esse pai, meu Pai querido, que pensaram em tirar a vida daquela criança que estava sendo gerada, ou quem sabe até tomaram essa atitude. Em nome de Jesus, ó Pai querido, agora, se houver arrependimento neste coração, tira agora, Pai, essa culpa, traga alívio a essa alma, meu Pai. Deus querido, agora, Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a purificação que o Teu Espírito Santo traz através da Tua palavra, porque o Senhor é poderoso para fazer coisas que estão além da nossa imaginação. Em nome de Jesus, fica com os Teus filhos e abençoe-os dia após dia. É o que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. E que todos digam: Deus te abençoe, meu irmão. Até sábado aqui no Congresso dos Jovens.